Hoje nós temos a igreja melhor, mais bonita, né? Muitos visitantes, acho que mais visitantes do que a própria igreja. Nós somos uma igreja pequena e flutuante, mas uma igreja muito abençoada, uma igreja muito acolhedora. Se impressiona pelo tamanho da igreja, mas quando você chega aqui, você é muito acarinhado, abraçado. É uma igreja amorosa. Quero agradecer a todos que estão aqui e demonstrando o carinho do amor para com a Elizabeth, a Beth e o Adilson e o Nicolas, né? No momento oportuno teremos aqui a celebração das bodas de porcelana, 20 anos de casamento dos dois, e temos o prazer de receber a família deles e seus amigos. Vocês estão bem aqui com esse povo aqui, pequeno, mas muito abençoado. Essa é a casa de Deus, casa de oração de todos os povos. Nós nos reunimos aqui para cultuarmos a Deus e meditarmos na sua palavra. Abra sua Bíblia, você que trouxe sua Bíblia, lá no Evangelho de João. Muitas Bíblias são de celular, pode abrir o seu celular aí nas 50 e poucas versões que nós temos na internet. Evangelho de João, capítulo 15. Vou ler aqui alguns versos para nossa reflexão nesse momento. Essa semana é uma semana também muito especial, porque nós celebramos na próxima sexta-feira 123 anos da nossa amada Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. O nome é comprido, né? Mas tem significado especial e bíblico também. Então nós celebramos essa semana 123 anos de história no Brasil. A igreja que veio dos Estados Unidos para cá em meados do século XIX, o arquidiácono Simonton. E a partir daí começou a pregação do Evangelho na igreja reformada. E são 103 anos, houve uma cisão da igreja presbiteriana, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Capítulo 15 de João, vou ler alguns textos dentro da parábola da videira e os ramos. Vou ler a partir do verso 12, vou ler até o verso 17, mesmo sentados. Estejamos atentos à palavra do Deus vivo que fala abundantemente aos nossos corações. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 12, diz assim a palavra de Deus: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai eu vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Isto vos mando, que ameis uns aos outros. Oremos. Pai querido, quero te agradecer por um momento tão oportuno, Senhor, que o Senhor nos reuniu nesse santuário para juntos aqui meditar na Tua palavra bendita. Sabemos que é o Senhor que nos reúne, que nos toca. Tu és Deus soberano, que tem cuidado de nós, tem nos amado. E agora clamamos a Deus pela Tua graça, ó Espírito Santo, como nós já louvamos aqui. Encha esse lugar e toca os nossos corações, nossas vidas, porque nós precisamos muito ouvir a Tua voz. Não a voz de homem algum, mas a Tua voz, ó Espírito Santo, a nos tocar, a nos redimir, a nos salvar, a nos quebrantar, a nos perdoar, a nos purificar. Fala conosco, é a nossa oração de gratidão e de súplica no Teu nome, Jesus, nosso querido bom pastor. Amém. Como disse já, nós celebraremos essa semana, especialmente teremos um culto do presbitério na IPI de Cipava, lá no Jardim de Cipava, uma reunião um pouco maior, celebrando os 123 anos da nossa amada igreja.
a Igreja Presbiteriana Independente. Por que independente? Porque nos idos de 1903 houve a cisão de uma reunião conciliar. No final do ano de 1903, o Concílio Nacional se reuniu aqui em São Paulo, sede de São Paulo, e lá para decisões administrativas houve a cisão, o rompimento com a Igreja Mãe norte-americana. Foi daí que surgiu a Igreja Presbiteriana independente da Igreja Presbiteriana do Brasil, que seguiu e segue até hoje, é uma igreja grande e forte no país. Quais foram os motivos dessa cisão? Primeiramente, o vínculo com a maçonaria, que é incompatível com o Evangelho do Senhor, é incompatível com os ensinos bíblicos, mas havia muita gente forte, poderosa, que faziam parte da maçonaria, e isso fez parte da nossa história enquanto país, Brasil. Nos dois impérios, primeiro e segundo império, o Brasil sempre foi dirigido e orientado pela égide da maçonaria, grande poder que reunia os principais poderes políticos e econômicos. Eu acho que até hoje é um pouco assim. Mas naquele momento houve a cisão de um grupo de 7 pastores e 15 presbíteros rompendo com a Igreja Mãe, porque não aceitavam mais essa interferência e gente professando a fé cristã sendo maçom. E há outras questões também, por exemplo, a questão da teologia. Nós queríamos, os pastores naquele momento queriam uma teologia para os nossos pastores latino-americanos, não mais sobre a égide e a influência e ideologia dos norte-americanos, que sempre há uma ideologia que permeia a teologia, da onde vem essa teologia. E essa teologia estadunidense já não cabia mais na voz, no ouvido do povo brasileiro. Então é mais um dos motivos, além da maçonaria, a questão teológica. Nós queríamos uma teologia que vertesse do coração do povo brasileiro, na América Latina em especial, para que pudesse ser mais relevante à cultura nossa, um povo diferente. E outras questões, aí foram feitas as apurações, as discussões dos nossos irmãos naquela reunião conciliar nacional, e aí houve a cisão em que 7 pastores e 15 presbíteros se desvencilharam da Igreja Mãe. E eu fico pensando, se fosse hoje isso, aqueles pastores que viviam do ministério, suas famílias dependiam do ministério pastoral, da pregação, da implantação do Evangelho no Brasil, chegavam em casa falando com as suas esposas: olha, a partir de hoje não tem mais vínculo com os Estados Unidos, nós não teremos mais o sustento para nós nos mantermos aqui agora como família. Fico pensando, porque às vezes nós somos muito românticos, olhamos as coisas bonitas, não sabemos o que acontece de fato. E foi assim, aqueles 7 pastores que viviam no ministério tiveram que romper com uma questão de honra, de obediência à palavra de Deus chega, e fazer conluio as coisas que não condizem à vontade de Deus. Nem tudo que se prega hoje nós temos que tomar cuidado de fazer o exame, fazer como os crentes de Bereia, examinar se isso é a palavra de Deus, se isso está no coração do reino de Deus, se não é reino de homens apenas. E eu fico pensando no medo que aqueles pastores, aqueles presbíteros, mas os pastores que viviam dessa obra, os presbíteros sempre tinham suas profissões, suas atividades, mas os pastores viviam, dependiam, e isso não é fácil. Você de uma hora para outra se vê assim, sem um sustento, mas a fé, o justo viverá por fé. Romanos 1:17. É sobre isso, aquilo que Abacuque fala, e Paulo repete na sua carta aos Romanos: o justo vive por fé. E a fé, às vezes, vai mexer com a nossa realidade. E aí vamos ver que tamanho é a nossa fé. Porque é fácil falar: tenho fé. Não, eu acredito em Deus, minha fé é grande. Você vai viver pela fé? A fé vai pagar suas contas? Os boletos que chegam, o aluguel, a luz, a internet. Hoje não dá para ver mais sem internet, né? O justo vive por fé.
Eu fico pensando aqui a partir desse texto que nós lemos, o medo daqueles pastores. E eu faço uma pergunta a você hoje: o que você tem medo hoje? O que te assusta hoje? O que tem te assustado hoje? Do que nós temos medo, receio hoje? Comece a pensar um pouquinho do que hoje te assusta. Nós vivemos um tempo hoje muito rico em crises. O mundo está em crise, crise econômica, política, relações diplomáticas em crise. O petróleo parece que não quer mais andar, perambular pelo mundo. Está sendo controlado por uma nação. O que nos aflige? Estamos sendo taxados aí quase 50% pelos Estados Unidos em muitos produtos. O desemprego assusta muitas famílias hoje. O que nos assusta hoje? Do que nós temos receio hoje? Eu conheço gente que se assusta com muita facilidade. E quando ela se assusta, ela dá um grito. E aí eu me assusto também. Ela se assusta assim, ela grita, eu grito e parece que vai acabar o mundo. Tem umas questões emocionais. Tem umas questões emocionais envolvidas nisso, gente. Todos nós temos pessoas que assustam com facilidade. Precisamos lidar com isso. O que você tem medo hoje? O que te assusta hoje? Uma coisa, duas coisas, muitas coisas? Do que você tem medo hoje? Nossa vida é premiada nisso. O medo preserva a nossa vida também. Não é tudo mal. Porque a gente ouve às vezes alguns grandes gente que tem muita fé que o medo não é de Deus. Eu tenho medo de muitas coisas. Eu creio que isso é de Deus também. Às vezes tem que ter medo, né? Preservar mesmo. Eu sou motociclista, eu tenho medo de andar no trânsito aí. Mas não fica minha motinha por lá e pra cá. Mas tenho medo, porque só tem maluco no trânsito. Isso preserva a nossa vida. Certa vez, queridos, numa sala de espera, uma menininha de 4 anos sentou-se ao lado de um homem, de um senhor muito alto e muito musculoso. A menininha de 4 anos sentou do lado de uma montanha. Uma coisa assim inusitada. E no começo ela ficou meio assim com medo, insegura. Mas ele, apesar do seu tamanho, dos seus músculos, percebeu, começou a conversar com a menininha, quebrou gelo, e aí começou a bater papo. E criança, a gente sabe, né? Ganhou a criança, aí começaram a fazer bagunça ali naquele consultório, envolveram outras pessoas na conversa deles. Um momento de espera, em que ninguém falava nada. A gente olha pela aparência, a gente se assusta pelo que estamos vendo, porque somos nós. A questão é eu, o ponto sou eu, não é o outro. É o meu medo, é o meu receio. Às vezes precisam quebrar o gelo. Né? Você entra no elevador, está lá 5, 6 pessoas, e aí, bom dia, boa tarde, né? Educação. Mas tem vezes que nem isso rola. Né? Eric Fromm fala que o outro é o inferno. Eric Fromm, grande psicanalista. O outro é o meu inferno. Às vezes nós tratamos assim. Mas a palavra de Deus me fala algo diferente disso. Que eu tenho que amar o outro. Então não é o inferno, é o céu. E vai depender da minha concepção, da minha formação. Em que sociedade eu fui forjado? Quais são os meus pensamentos? Do que eu encho a minha mente? A boca fala que o coração está cheio. Isso é a palavra de Deus. Então eu tenho que encher meu coração com a palavra de Deus. Palavras boas, coisas boas, versos, prosas, poesias. Coisas boas. Para que eu possa também reverberar coisas boas. Como aquele homem, apesar de muito alto, grande, musculoso, conversou com uma criancinha de 4 anos, virou uma brincadeira, uma festa, naquele consultório. De má espera, as coisas mudaram. De algum momento chato, fizeram algo diferente. Algo diferente, algo a se pensar enquanto pessoas que somos. De um momento difícil, chato, eu posso transformar em uma coisa boa, positiva. Depende de quem? De nós, da nossa postura.
de um momento difícil, eu transformar em uma coisa que possa reverberar em coisas boas, que eu possa crescer e ajudar outros a repensar também aquele momento. Essa é a faculdade humana. Porque se nós continuarmos a viver as nossas intolerâncias, um mundo de intolerância, como é que vamos viver? A cada dia mais a violência se multiplica, o desamor, a apatia. E nós que conhecemos um pouquinho a palavra de Deus, que fala que nós somos amados por Ele, Ele nos convoca a amar também. Temos que fazer a diferença, em mudar nossas salas de espera, em mudar a nossa família, em mudar a nossa mentalidade, a nossa postura, em tratar as crises com um pouco mais de grandeza, de excelência. Ao você ouvir uma nota desafinada, não faça trejeitos. Agradeça a Deus, porque se está ouvindo essa nota desafinada, não faça trejeitos, porque isso não pode ser empecilho para tirar a fé de alguém. Nós precisamos ser amável. O que vemos a respeito de Jesus no Novo Testamento, ele era acessível, acolhia as crianças, vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Ele fala da sociedade dos adultos, não, dos marmanjos, não, mas das crianças é o reino dos céus. Por quê? Porque as crianças entendem a Deus, recebem a Deus com o coração aberto. A criança depende do Pai, aleluia. A criança depende do Pai, nós não. Nós queremos que Deus me aceite, que do jeito que eu sou, e está tudo certo. Eu pego a lei de Deus, enfio goela abaixo de Deus, conforme os meus princípios, a minha ideologia, os meus modos de pensar, os meus achismos, a minha vida promíscua. Eu quero que Deus me aceite. Nós invertemos as polaridades, invertemos tudo. Jesus era acessível, ele foi bondoso com a mulher pecadora lá em João 8. Enquanto todo mundo queria apedrejá-la, matá-la, porque ela feriu a lei, ela pecou. Jesus, ela pecou. Ela praticou um pecado. E a palavra de Deus manda apedrejá-la. Jesus, quem tem pecado, atira a primeira pedra. E simpatia o pecador. Ele não está fazendo um aval ao pecador, ao pecado, mas está amando o pecador. Está fazendo diferente. Na sala de espera de Jesus, ele faz diferente. Ele manda a gente perdoar, porque nós somos pecadores também. Ninguém é santo e puro o suficiente. Somos pecadores, mas Jesus, ele foi bondoso. Ele mostrou compaixão à multidão que passava diante dos seus olhos. Ele olhava a multidão e chorava. Ele disse assim: olha, essa multidão é como ovelhas que não tem pastor. E aí nós lembramos o Salmo 3, citado aqui pelas nossas crianças: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A presença dele não nos faltará. O aconchego dele não nos faltará. A compaixão dele, o perdão dele, o amor dele, o abraço dele não nos faltará. Porque quando a gente vê esse versículo, a gente acha que não vai faltar dinheiro na conta. Vai chover dinheiro porque não vai faltar nada. Nós precisamos crescer diante da graça de Deus. E ir para Salomão. Entender que nós precisamos pedir para Deus sabedoria, não mais dinheiro. Salomão, diante da responsabilidade de dirigir o seu povo, a família de Deus, ele não queria mais dinheiro. Dinheiro é bom, sempre mais, né? Sempre é mais importante, é mais. Mas ele falou assim: olha, o Senhor me dá sabedoria. Ele foi um dos reis mais prósperos que a história já conheceu, porque pediu sabedoria. Não colocou o coração dele nas coisas materiais, apesar de saber que nós precisamos de tudo. Outras características de Jesus que demonstrou no seu tempo, na sua pregação, foi o seu poder. Era espantoso o poder de Jesus. E quando ele, especialmente quando ele subjugava os demônios.
Chegavam lá os religiosos, os fariseus, os saduceus, os herodianos, eles já, eu sei o que vocês vieram fazer aqui. Vocês querem me matar, querem matar a minha palavra, a minha ação, a minha atuação nesse mundo que jaz no maligno. Mas Jesus tinha poder e subjugaram os demônios e acalmavam as tempestades e também ressuscitava os mortos. O que hoje te assusta? Será que Jesus não pode dar um jeito nisso? Acalmar as tempestades da sua vida? Tirar o seu pavor? Tirar o seu medo? Em meio às nossas lutas, o modo que vemos Jesus hoje é que determina a natureza do nosso relacionamento com Ele. Em meio à minha luta, no meu tempo, o que define a minha caminhada é como eu enxergo, como eu me relaciono com Jesus. Em meio às minhas crises, as minhas dúvidas, como é que eu vivo? O que define isso é o meu relacionamento com Jesus. Você já tentou se imaginar conversando com Jesus pessoalmente? Tomando um cafezinho? Uma fatia por bar? Cremoso, vai, eu sei que você não gosta de bar com ele. Batendo um papo olho no olho. Sabia que isso é possível? Não, pastor, isso não é possível. Nós todo mundo é material, histórico, marxismo histórico, é verdade. Mas Jesus está conosco. Ele disse que está com a gente, que jamais nos abandonaria. A questão é a fé. O justo viverá por fé. Já disse há pouquinho, cerca de 800 anos antes de Cristo. E Paulo repetiu aqui depois em Romanos: o justo viverá por fé. Como nós determinamos a nossa caminhada? Através do nosso relacionamento com Jesus. Isso determina também os meus relacionamentos com o outro. E como eu me dou com Jesus, essa relação vai para o meu próximo. Porque eu sou contaminado por Jesus, por sua palavra. Porque eu, olhando a Bíblia, nos relacionamentos que Jesus estabelecia e estendia, eram relacionamentos maravilhosos, de aconchego, de empatia, de perdão, de poder, de alegria. E se eu sou contaminado por isso, isso vai me transparecer também na minha caminhada, porque o mundo precisa disso. Há muita tristeza nesse mundo, há muitas patologias, há muito remédio andando, circulando por nossos corpos. Não que não seja necessário. Continue tomando seu remédio, viu? Mas precisamos mudar as nossas características. O que define a nossa caminhada? É o modelo econômico? É as eleições que estão aí por vir que nos assustam? Não pode ser. Não pode ser. Qual será o nosso foco? Qual será o seu foco? Depois que você se conhece nessa relação com Cristo, que tipo de relacionamento nós temos e queremos? Podemos fazer uma avaliação. Que tipo de relacionamento eu tenho hoje com os meus queridos, com os meus amigos? Como é que está a minha relação? Como é que está a minha relação depois de 20 anos de casado? Como é que está a minha vivência familiar? É tempo de avaliar. E é tempo de mudar. Nós mudamos. Só não muda o Senhor, porque Ele é o mesmo ontem e hoje será para sempre, Hebreus 13:8. Mas nós precisamos mudar sempre.
Eu amo a minha igreja reformada, porque é uma igreja que se reformou, e nós precisamos nos reformar sempre. Porque a tentação de voltarmos aos vômitos é muito grande. A tentação de nós voltarmos a fazer as mesmas coisas, as velhas coisas, é muito grande. É mais fácil do que nós nos renovarmos à luz da palavra de Deus. A gente acha às vezes que a palavra de Deus é uma coisa muito antiga, muito ultrapassada. Se você estudar com afinco, não precisa estudar grego nem hebraico, não. É só você estudar um pouquinho mais, ler, fazer estudos, você entender que a palavra de Deus é muito mais atual do que a gente imagina. Algo que o profeta Abacuque, por exemplo, já citei, há 8 séculos atrás, hoje é muito presente. Se eu quero ver Deus na minha vida, mudando a minha trajetória, o meu presente, eu tenho que crer, viver pela fé. Viver pela fé. Como fizeram os pastores lá na Cisão, em 1903, quando nasceu a igrejinha chamada dos milagres. Porque muita gente olhou para a igrejinha, a igreja que fez a cisão, falou assim, eles vão dar em nada, eles vão morrer, vão fracassar, e foi chamada a igrejinha de milagre. Estamos aqui hoje, depois de 123 anos, cerca de 500 igrejas no Brasil, 1.000 pastores. Vamos continuar crescendo? Sim. Mas estava fadada a um sucesso. Mas houve coragem de romper com as égides humanas, das seitas e heresias, que é incompatível com o Evangelho. O Evangelho do Senhor é algo precioso, é as boas novas da salvação. Não podemos lamear o Evangelho com coisas humanas. A política não pode entrar no reino de Deus. Isso só causa prejuízo para o reino de Deus e para o reino dos homens também. Quando o homem tem essa ilusão de que o reino de Deus é assim, enviado agora abaixo do reino dos homens, isso não vai acontecer. O meu reino não é desse mundo, disse Jesus. É incompatível. Tal como a maçonaria foi lá no momento da cisão da IPB para a IPI. É incompatível, aquilo que é incompatível com a vontade de Deus, com o santo evangelho, com a vida de pecado, aquilo que é incompatível, eu tenho que romper. E tem que ter coragem de viver o novo de Deus na minha vida, apesar de não enxergar muita coisa boa, apesar de só haver crise, e eu posso ter prejuízo financeiro, mas o Senhor é comigo. É Ele que nos fala isso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e o mais Ele vos dará. A palavra de Deus não é minha. É fé nessa palavra de Deus, a palavra que ganha força no nosso coração e muda a minha caminhada, muda o meu trajeto, muda a minha família, muda os meus anos, que venha mais 20 anos de casamento. É a glória de Deus que se manifesta na vida do homem e da mulher, que se coloca diante do Deus da sua palavra que é viva, que transforma tudo, que pede para mim e para você coisas básicas. Ameis uns aos outros. Ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então o protótipo dele é como Deus nos ama. Perdoando, ajudando, estendendo a mão, criticando menos. É o Espírito Santo de Deus que vai dirigir a nossa vida. E isso vai determinar a nossa caminhada. Quando nós deixamos Deus agir, e o meu pecado vai ser perdoado, a minha vida vai ser transformada, a minha história vai ser diferente. A minha história vai ser diferente. E eu não preciso fazer conluio com o inferno. Se é uma coisa que Jesus mostrou, é o poder sobre as ações dos demônios. Ele não perdeu muito tempo com os demônios, não, como algumas igrejas ficam perdendo tempo. Viveu, ensinou, amou, fez o seu melhor. É sobre isso que Ele nos ensina. Fazer o nosso melhor. Jesus, na verdade, Ele é suficiente. Ele não tem só poder, Ele tem bondade. Ele não tem só poder, Ele requer de mim e de você a obediência à sua vontade, à sua palavra. Ele quer que eu e você tenhamos vida diferente, plena.
que vençamos os nossos medos, apesar que nos protegemos. Ninguém precisa ser imprudente, mas ele quer vencer aqueles medos que estão dentro da gente, projetado, que nos forjou às vezes. E às vezes nós passamos para os filhos, os netos. Nós precisamos ensinar nossos filhos e netos sobre a palavra de Deus, que é a felicidade, sobre a ótica da palavra de Deus. O que é felicidade, pastor, sobre a ótica da palavra de Deus? Tarefa para você, como bom professor, tarefa para casa hoje, viu? Salmo 1. Na semana você vai ler esse salmo 20 vezes. Só isso, está lá. É a regrinha da felicidade. Salmo 1. Esse salmo é a introdução aos outros salmos, não é por acaso. O povo de Deus estava sendo influenciado por muitos impérios. E aí o Senhor manda registrar o primeiro salmo, para quebrar a influência do império assírio, historicamente falando. Felicidade. Feliz, bem-aventurado o varão, a varoa, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É nela a palavra de vida eterna, a felicidade. No seu tempo vai dar seu fruto, vai ser próspero. No seu tempo, felicidade, servir a Deus. Salmo 1. Você lê com mais detência, com mais cuidado, que o Senhor vai falar com você abundantemente e que te vai dar segurança para você vencer os seus medos. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Feche seus olhos. Pai querido, eu quero te agradecer mais uma vez porque o Senhor nos reuniu nesse santuário, dirigido para o louvor do teu nome, Senhor. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo continue trabalhando no meu coração, no coração dos meus irmãos, de maneira graciosa, amorosa, perdoadora, envolvente. Pai, nós precisamos muito da tua ajuda. Nos fortaleça, nos tira os medos que nós temos, aquilo que nos assusta, que nos tira de nós mesmos. Nos abençoa, nos cure, toca nossas vidas, nos fortaleça. É a nossa oração de gratidão. No teu nome, Jesus, nosso querido bom pastor. Amém.